Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos na sua casa, tentando aprender um pouco mais, tentando melhorar para que possamos evoluir. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos conceda a bênção do aprendizado, a bênção da evolução. Queremos pedir aos mentores espirituais da nossa casa, ao mentor espiritual no nosso trabalho, que estejam presentes nessa noite, nos amparando, nos guiando, nos auxiliando, que o mentor espiritual, que toda a equipe espiritual, possa intuir a nossa intuição, para que a sua mensagem possa chegar até nós. E com a certeza de que Jesus está conosco, de que a espiritualidade amiga e benfeitora sempre nos ampare, estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.
fazer, que a gente recebe a Maria com tarefa. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, minha amiga. Boa noite, meus amores. Boa noite. Que as bênçãos do Mestre amado Jesus envolva a todos que estamos aqui, encarnados e também os desencarnados. Por falar com os desencarnados, nós hoje buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, bem no capítulo 12, quando Jesus nos recomenda amar os nossos inimigos. É um assunto tão importante, tem tanto a ver com a nossa felicidade, que Jesus falou disso, que Jesus exemplificou o amor, o perdão, para que nós tivéssemos em que mirar, para que nós buscássemos o abrigo da oração, dos sentimentos elevados, da caridade, da solidariedade, das práticas enobrecedoras, para que nós não venhamos a cair na tentação de fazer o mal para qualquer pessoa, não importa o que ela seja e o que ela fez, né? Nós começamos com a reflexão do Augusto Cury, psicanalista, que ele diz: os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizemos no passado distante ou não muito distante, né, tudo aquilo que nós estamos a fazer, principalmente naquilo que envolve sentimentos nossos e dos outros, ficam como arquivos lá na nossa tela perispiritual, lá no id, lá no porão da nossa inconsciência. Estando lá, nós o carregaremos, é como se nós tivéssemos um pendrive aí, né, que nem um tera não dá conta, né, de tantos arquivos que tem. Mas que todo esse arquivo levássemos conosco. E olha que ele está em nós. Esses arquivos estão em nós. Vez por outra, a tampa, né, vamos dizer assim, né, sobe ali uma pontinha do véu que encobre essas situações nossas. Nós nos sentimos muito mal. Estamos andando corretamente, fazendo o que deve, somos honestos, não temos pensamentos ruins, não desejamos nada para os outros, mas sentimos aquele desconforto, como se nós estivéssemos fazendo a coisa mais errada que tem. São esses os momentos em que nós estamos a par, né, com o porão da nossa inconsciência. Algo sobe, vem à tona, nós não identificamos bem o que, né, nem o porquê, e nós nos sentimos muito mal. Então, por que o inimigo que nós não perdoamos dormirão em nossa cama? Por conta da nossa consciência. A consciência culpada não nos traz paz, harmonia e nem felicidade, tranquilidade. Uma consciência culpada atormenta, não nos deixa dormir em paz. Então nós precisamos de, no máximo, dentro das nossas possibilidades, extinguir todo tipo de animosidade dos nossos comportamentos e dos nossos pensamentos. Porque os vínculos que nós criamos com as pessoas enquanto estamos a caminho com ele, em determinada encarnação, né? Se fizermos um mal a ele, se desejarmos o mal a ele, se acumpliciarmos com outros que irão fazer o mal a ele, né? Nós caímos na condição de culpados também. Então é muito grave e é muito sério. Quantas doenças, né, difíceis de curar ou até mesmo de ser diagnosticado, não tem aí como alguma coisinha por trás ali, alguma ajudinha
daqueles que não gostam de nós. Isso acontece. Quantas pessoas são movidas a pensamentos externos, nunca premeditou, nunca pensou em fazer alguma coisa, de repente ele faz, né? Nós podemos estar aí sendo acessados sem que a gente saiba e vamos incorrer em faltas aí, beleza? Muito bem, mas o que é que Jesus recomenda em relação aos inimigos que nós tenhamos? Eu espero que ninguém aqui tenha nenhum inimigo, nenhum de nós encarnados e nem os desencarnados que estão, né, tá lotado aqui de desencarnado, não, né? E por qual motivo que Jesus disse isso? Ora, nós somos seres sociais, nós não conseguimos viver sozinhos, não damos conta de nos suprir sozinhos, nós precisamos uns dos outros, em termos de país, em termos de coletividade, em termos de individualidade. Eu sozinha não dou conta de sobreviver, eu dependo de coisas que os outros fazem, da prestação de serviço dos outros irmãos. Então ninguém deve viver só, isolado. Aquele que tenta se isolar perde uma oportunidade enorme de aprender, porque nós aprendemos, né, em conjunto com as pessoas, né, nas diferenças, nós aprendemos muito mais do que se nós nos isolarmos para não ter que conviver com outras pessoas. Então, por isso que Jesus fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Nossa, que tarefa! Essa não é uma tarefa tão fácil, mas também não é impossível. Senão muitos não teriam conseguido, não é? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai. Orai pelos que vos perseguem, caluniam e maltratam. Imagine se alguém nos maltratou, nos trata mal, né? Nos massacrou, e nós ainda vamos orar por ele. Sabe por que Jesus recomenda isso? Não é só porque essas coisas acontecem na nossa caminhada evolutiva, nas nossas encarnações. É porque nós precisamos desenvolver o sentimento do amor na plenitude. Se nós não desenvolvermos esse sentimento na plenitude, nós não vamos conseguir realizar nada. Porque a base de tudo é o amor. É o amor. É o amor desinteressado. É aquele amor que nós vemos o outro como um irmão e nós tudo fazemos para o irmão. A condescendência que a gente tem para com o familiar, com o irmão, com o filho, deve ser a mesma que a gente tem com as outras pessoas na sociedade. Não é uma tarefa muito fácil essa de cumprir, de jeito nenhum, mas não é impossível. E nós precisamos imediatamente, se não estamos já fazendo o exercício de trabalhar isso em nós, nós precisamos deixar de ser melindrosos, né? Se alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, nós ficamos chateadíssimos. Se alguém resvalou, cometeu um ato contra nós, ou falou algo de nós, e nós ficamos sabendo, mas aquilo é motivo de nós execrarmos aquela pessoa. Se nós não temos afinidade com alguém, não gostamos de alguém, a gente exclui aquela pessoa, fica indiferente a ela, é assim com a grande parte. Não generalizemos, porque o Kardec fala que generalizar é o primeiro passo para o erro, né? Nós estamos falando daqueles que precisam trabalhar esse sentimento, né? Muitos de nós, às vezes. Então, orar por eles, orar por aqueles que ferem os outros, pelos que assambarcam as coisas materiais, por aqueles que agem
desonestamente, pelos que vivem na corrupção, é normal para o Cristo. Eles deixaram de ser amados por Deus e nem de Jesus. Eles estão no tempo deles, da ignorância, e passarão por diversas encarnações, onde a dor, a amiga dor, acordará determinados sentimentos que ele não conseguiu. Todos vão chegar até lá. É assim? Pois é. Então, meus amigos, veja bem, quanto no passado, em outras existências, quantas pessoas, ou às vezes alguns de nós, né, não tiramos alguém de circulação para ficar livre deles. Os livros espíritas, principalmente os de André Luiz, está cheio de história, de casos, né, de alguém que tirou o outro do cenário. O caso do Sergismundo lá no Missionários da Luz. Eram dois amigos e uma noiva. Todos dois amavam a mesma pessoa. Ela estava noiva e ia se casar com um amigo do Sergismundo. O Sergismundo pensou, não, ela tem que ser minha de qualquer jeito, e etc, e etc. O que ele fez? Planejou a saída daquele cara lá. Eliminou ele. Ninguém nunca descobriu na Terra, mas aqui na Terra não importa. O importante é que nos relatos divinos estão lá nosso nome e os nossos feitos. Ai, meu Deus do céu, meu livro deve ser dessa altura, assim, da minha altura mais ou menos, né? Então é assim. Mas a misericórdia, ela é imensa e nos oportuniza a volta no cenário semelhante, com essas mesmas pessoas, para que nós façamos diferente. Olha o tanto que a misericórdia é grande, não é assim? Então, livrar o indivíduo, tirando ele do cenário, a morte não vai livrar o homem da presença, né? Eu não vou ver a cara dele nunca mais. Mas ele tem vantagem do lado de lá, é espírito. Ele lê meus pensamentos, ele me vigia, está comigo, ele me estimula as coisas ruins que ele conhece e sabe que eu tenho por dentro. Eu vou virar quase que uma marionete. Aí ele é mais poderoso desencarnado como reencarnado. Então, para perseguir não é? pessoa. Então nós não podemos pisar na bola, para não ter esse tipo de vínculo e de compromisso com esse irmão. A história do Sergismundo é linda. Eu só lembrei até aqui, né? Ninguém nunca descobriu. Ficou como se o outro tivesse suicidado, e ele se casou com a moça, teve família, foi um homem honesto, trabalhador, mas nunca teve um pingo de paz na consciência. Nunca dormiu bem. É assim? A dor da consciência. A dor da consciência. Então, meus amigos, não adianta, porque mesmo depois de nós termos nos livrado, da presença material daquele inimigo, ele vai nos perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Não adianta. No livro Pontos e Contos do Irmão X, está lá registrada a história do Sinfrônio. Sinfrônio era um estudioso da doutrina espírita, trabalhador há décadas. Ele era dialogador nas reuniões mediúnicas. Quando o espírito incorporava, ele dialogava, conversava e tudo. E um dia, um belo dia, a filha dele começa a ter problemas. A Angelina, ela teve uma enfermidade, ficou gravemente enferma, e ela estava assediada por um implacável obsessor. Não gosto muito desse nome não, mas é o nome que se tem aí para diferenciar, aquele espírito que por algum motivo, odiou, passou a odiar e desejou mal para aquela criaturinha lá. Mas aí o que acontece? Também um belo dia, na reunião mediúnica, aquele espírito incorpora e diz para o Sinfrônio assim: Sinfrônio, você foi o meu perverso inimigo.
algemas de ódio me ligam ao celular. E ele, como lidador espírita, o que ele deveria falar? Ô, meu irmão, eu sei que eu não fui flor que se cheire, que eu fiz muita coisa errada no passado, mas isso ficou. Hoje eu tenho outra consciência, não sou mais aquele. Hoje meus pensamentos diferem de tudo aquilo. Te peço perdão. Deus vai nos oportunizar de estar novamente juntos e eu vou te provar que eu mudei. Não, mas não foi isso que ele falou, não. Olha lá. Retira-te, cruel perseguidor. Ordeno, olha só a arrogância. Eu ordeno, afasta-te, afasta-te. Ih, a coisa só degringolou. Depois disso aí, a filha entrou em coma. E o Sinfrônio, em desespero, começou, foi a primeira vez que ele chorou e rogou a ajuda dos amigos espirituais. E veio um espírito, um sábio, um instrutor, e lhe disse: meu amigo, todas, presta atenção nisso, todas as doenças, né? Olha só, todas as doenças, elas podem, e obsessões podem ser tratadas. Se eu tivesse perdoado, talvez se eu tivesse perdoado o inimigo, não teria acontecido. Tratasse o outro com amor, ele não ia ter a represália de ir lá e atracar a filha para piorar A mais filha ainda. não ia. Exatamente. Adolescente. Então, o instrutor diz: todas as doenças e obsessões podem ser tratadas, mas nem todas podem ser curadas numa única existência. E ainda explica: a Angelina está profundamente unida, mente a mente. Romper esse vínculo não é fácil, né? E fala para ele, né? Você, Sinfrônio, perturbaste-lhe o lar. E agora, de acordo, consoante com a lei, que lei? Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, né? Agora tens o lar perturbado. Não se arranca o carvalho de 300 anos com facilidade. Pensa o carvalho, né? Ninguém arranca ele com facilidade. É assim? Pois é, nós não cortamos vínculos tão facilmente. Muitos, inúmeros desencarnados nos perdoaram já, por ver nossa melhora, por nos ver fazendo coisas boas, por nos ver envolvidos com o bem, por nos ver fazendo bem para as outras pessoas agora. Quantos? Mas há alguns que vai levar um tempo mais. E a gente precisa de ter ciência, consciência e paciência. É assim? Então, olha o que o instrutor fala: traz o obsessor e recebe-o como um filho. Conversa com ele, cura-lhe as feridas, instrui, orienta-o. É isso que nós precisamos fazer. Qual que é a finalidade das reuniões de exorcização? Que é um trabalho de evangelização. Tem evangelização da criança, do jovem, tem a evangelização dos adultos e tem a dos desencarnados. O objetivo daquela reunião é isso: curar as feridas e orientar aquele indivíduo para que ele tenha condições de se recompor enquanto espírito, buscar as virtudes que há nele e perdoar também. Se não for desse jeito, vai piorar a situação, né? Então, o que significa amar os inimigos? Aliás, quem são os nossos inimigos? Quem são eles? Os nossos inimigos foram aqueles que muito nos amaram. E em algum momento da caminhada houve uma situação entre nós, não é? Ou ele, ou nós, ou ambos, causamos prejuízo um ao outro. E alguém não perdoou, ou ambos os lados não perdoaram. Quando é assim, piora. Quando um lado compreende, entende, pede perdão, ele segue. E o outro fica remoendo de ódio. E ódio é veneno, é o máximo corrosivo. O Emmanuel fala, que ódio, mágoa e ressentimento é veneno. É como se nós
tivéssemos um escorpião no bolso. Cada movimento é uma O ódio, picada de veneno. Isso Deve aí. doer pra caramba, né? isso aí é um atraso da nossa evolução para ser É milênios. Né? Por isso Jesus manda à terra espíritos que viessem ser canais da boa nova, da boa mensagem, para que nós fôssemos instruídos nessas coisas, dessemos conta de estancar em nós, né, o sentimento do orgulho, do egoísmo, que nos induz a fazer o mal para os outros e receber o mal que os outros nos fazem também, não é? Então, lógico que nós não vamos amar aquele que nos causou grande mal, como nós amamos uma pessoa lá do nosso lar, da nossa casa, um grande amigo, não é assim? Porque agora não há condições entre uma ou outra parte, ou então entre duas partes. Pode acontecer que seja assim. Então, até mesmo a proximidade de uma pessoa que te fez mal, ele sendo encarnado ou desencarnado, se a gente está na presença da pessoa, a gente sente um desconforto ruim, um arrepiaço de cima e embaixo, é um fluido pesado, carregado. Nós sentimos isso em ambientes próximos de pessoas assim, ou pessoas encarnadas ou desencarnadas. Então é isso. Olha o que é, né? Olha aqui, o que é nós estarmos imbuídos de boa vontade para não cometermos excesso. Meus irmãos, o nosso problema é excesso de raiva, excesso de contrariedade, excesso de decepção, excesso de indiferença, excesso em tudo, porque ninguém desse planeta está livre de ter um sentimento inferior. Tem dia que a gente está insuportável, e é melhor que a gente fique mais isolado, né? Dia que a gente toma a forma de cobrinha, é melhor ficar mais isolado e ficar quieto. Vai orar e vai ler, porque qualquer coisa que o outro fizer, a gente vai soltar as neuras todas nele. E aí nós vamos às vezes magoar alguém e depois, para que ele nos desculpe, é mais difícil. Nem todos perdoam. Não é assim? Nem todo mundo está preparado, tá? Então, nós não podemos opor nenhum obstáculo à reconciliação. Vamos imaginar alguém, né, que nos lesou. Era um sócio, te deu rasteiro e foi embora com dinheiro. Tomou o esposo com a esposa. Fez um mal lá na família. Aí ele reconhece o erro. É lógico que diante das leis materiais, civis, ele vai pagar. Porque existem as leis civis humanas para nos acolher e para nos defender. Esse é o procedimento. Agora, ir lá agredir, nós não podemos, né? Isso aí está fora de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não é que nós vamos ser capazes dos outros, não. Não é isso também, né? Não é dessa forma. É não opor, dizer, esse indivíduo vem e diz, me perdoa, eu vou pagar tudo que eu te fiz, mas eu quero que você me perdoe, porque eu estou muito incomodado com essa situação, me perdoa. Se nós dissermos assim a ele, olha, vai em paz, vai com Deus, segue sua vida, seja feliz, faça o bem e continue. Nós não vamos ter ressentimentos nenhum com aquele irmão. Mas tem muita gente que pede perdão a outra pessoa que ofendeu, a pessoa fala que perdoa, mas passa poucos dias depois ele apronta a mesma coisa ou pior. Aí já não é um perdão sincero, aí ele vai responder por isso.
Se nós pegarmos esse tipo de coisa aí, nunca a gente vai fazer o que é correto. Porque sempre tem alguém que vai burlar alguma coisa. Aí dá um jeito de fazer, de transgredir qualquer lei. Então nós não podemos apegar nisso. Nós temos que ver o que é possível fazer. Se esse indivíduo que está dentro desse exemplo que eu dei aqui, se esse indivíduo veio realmente pediu perdão, vá com Deus e pronto. E a reconciliação tem que ser na mente, tem que ser no coração, tem que ser no interior. É o que nós estamos falando aqui, ó. É o que nós estamos postando. Essa é a atitude. Agora, se a gente falar, não, eu quero que você padeça, você não vale nada, você não merece nem viver, você tem que sofrer, né? Dessa forma. Quero que você, vai para aquele lugar cheio de não sei o quê, né? Ora, ele vai, mas o que nós acendemos nele com esse comportamento? Mais raiva ainda. Então, ninguém fez um esforço para quebrar esse vínculo. Alguém tem que dar o primeiro passo para acabar com esse vínculo aí. Vocês estão compreendendo? Aonde que o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá bem no item 3, está contando para nós aqui. E outra coisa, amar os inimigos é socorrê-los em se apresentando a ocasião. Vamos imaginar que um familiar fez algum mal para nós. Tudo isso são suposições para exemplificar, não é? Muito bem. Mas aquele indivíduo caiu numa desdita muito grande. Ele está com uma doença incurável, ele está passando fome, ele não tem uma fralda, ele está na cama, ele não tem quem cuida, e etc, e etc, etc. Qual das posições que nós tomarmos é a correta? Primeira, eu vou ajudá-lo, mas não vou fazer de forma declarada para que eu não venha humilhá-lo. Então eu vou arrumar outras pessoas que irão até ele, levar recursos, eu estou ajudando por trás. Mas outras pessoas estão indo, cuidando, levando medicamento, eu tenho condições, eu posso, eu financio o que eu posso, comida, remédio, etc. Tal. Ou nós vamos falar assim, que morra, que ele sofra, não quero nem que ele morra, eu quero que primeiro ele sofra muito, para que depois, né, ele morra, ele estava lá para um umbral ser atormentado. E o pior, que estas coisas nós ouvimos de cristãos, de gente que conhece o Evangelho de Jesus Cristo, não é de leigo, não é assim? Então toda vez que nós tomarmos sobre nós alguma coisa sobre algum irmão de sociedade, de algum acontecimento, tomarmos as dores e desejarmos o mal para aquelas pessoas, veja bem, nós estamos na nossa mente planejando e executando mentalmente nós estamos cometendo aquilo. Lá na Gênesis do Allan Kardec tem uma situação assim, do indivíduo que ele planejava, tintim por tintim, quando ele for por aquele caminho, tal, fez um projeto de eliminar o fulano. Em determinado lugar ele tiraria, ele criou toda a cena, a trama na cabeça dele. O filme estava lá. Ele não teve coragem depois de ir lá e praticar, mas ele já tinha feito na tela mental dele. E o outro sente, né, com aquele magnetismo ruim daquilo, do dardo venenoso que nós estamos impregnando. Agora, tudo, nós estamos na lei de ação e reação. Tudo que vai, volta. Tudo que eu mando vai, vem carregado de quê? De outras coisas ruins. E quando chega em nós, né? E isso por quê? Por causa
da reciprocidade. Eu tenho, não é? Mando algo de ruim, vai até ele. Pode ser que ele nem sinta, mas depois vem. Por quê? Porque eu estou traindo. Eu estou traindo, né? Então, meus amigos, amá-los e socorrê-los, se abster, quer na palavra, quer atos ou pensamentos, de prejudicar qualquer pessoa, porque senão nós não estamos caminhando bem, né? E amar os inimigos é finalmente retribuir-lhes o mal com o bem. Se a sociedade humana não fosse orgulhosa, egoísta, rancorosa, odienta, nós seríamos uma sociedade sadia, sem enfermidades, sem grandes enfermidades. E é assim, nos mundos felizes que eu estive olhando, né? A vida física lá é de uma longevidade enorme, sem esses sofrimentos de doenças, de enfermidades, de hecatombe. Por que acontece isso? Por conta dos nossos maus procederes, por conta dos nossos pensamentos, que formam uma atmosfera carregada e que atrai coisas negativas, e também é canal para que outras mentes doentes acessem a nossa mente. Os irmãos estão compreendendo bem essa coisa? Isso aí se chama mecanismo de obsessão. Esse é o mecanismo da obsessão, né? Nossa, que assunto pesado. Pesado é os desencarnados não deixar a gente dormir em casa, arrancar suas cobertas, fazer barulho, te perturbar, torcer o dedão do seu pé, né? Puxar seu tapete, estimular alguém para implicar com você lá no trabalho, tirar. Isso aí é pesado. E a gente não entender, mas como? Um familiar meu escreveu no WhatsApp assim, mas como? Parece que a doença e a morte estão me perseguindo. Será que a gente veio aqui na Terra só para sofrer? Já acabei de crer, nós estamos aqui só para sofrer. É só sofrimento. Olha a negatividade da pessoa, né? Aí imagina o trabalho que eu tive para escrever uma carta desse tamanho, escolhendo as palavras, entendeu? Para poder levar um tiquinho de reflexão para essa pessoa que nem espírita não é, né? Para acabar, né? É católico, né? Então, meus amigos, amar os inimigos é nós retribuirmos o mal com o bem. Jesus preso entre dois ladrões. Dizem que era o bom ladrão e o mau ladrão. Não sei se tem bom ladrão não, né? Fosse bom assim, né? Mas tudo bem, está lá na história, né? Ora, um falava assim, você não é o bom? Você não é o todo poderoso? Se não desce dessa cruz aí, não liberta a gente também, né? Aí o outro disse, não, você não pode falar isso não. Ele não fez nada para merecer isso que nós fizemos. A gente pilhava, roubava, fazia coisa errada, né? Olha para Jesus e fala, Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Ele não pediu nada, só que Jesus se lembrasse dele. Tamanho da fé. Aí Jesus fala para ele, né? Hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Aí todo mundo acha lindo e maravilhoso, porque acha que Jesus apagou tudo que eles fizeram de errado e dali para frente eles eram santos. Também não é bem assim não. É porque houve um arrependimento sincero no coração daquela criatura. E quando há o arrependimento sincero, é o primeiro passo para o indivíduo melhorar. Ele arrependeu-se, condoeu-se, sinceramente. Um deles não arrependeu, mas um arrependeu. Sinceramente, né? Então, agora, Jesus certamente, né, Deus certamente iria propiciar a ele muitas encarnações onde ele tivesse a oportunidade de pagar o mal com bem. Jesus dizia assim, os pecados serão perdoados àqueles que muito amarem.
É através do amor que a gente paga dívida. Por que se eu ofendi alguém, se eu lesei alguém, se eu fui corrupto, se eu tirei a vida de alguém em outras vidas, você não tem que passar identicamente sempre pelas mesmas coisas para pagar, não. Pelo bem, pelo amor, nós pagamos dívida também. Sendo generoso, sendo gentil, sendo fraterno, esclarecendo, tratando as pessoas com um pouco mais de doçura, né? Então é isso mesmo que nós precisamos fazer. O Divaldo Pereira Franco, né? Desde os 8 anos tinha um perseguidor implacável, que onde ele estava, o sujeito estava, parecia para ele, com aquela cara, parecia, eu chamava esse espírito de máscara de ferro, porque ele era impassível, não demonstrava nenhum sentimento, só raiva, e dizia para o Divaldo: eu te odeio, eu vou matar-te. Divaldo orava, pedia a Deus, né, a proteção, que Deus o abençoasse tudo. Sabe quanto tempo que durou isso aí? 30 anos. 30. Até o dia em que, numa noite chuvosa, o Divaldo ouve um choro de criança na porta, e tinha um caixotinho lá com uma criança que tinha nascido há pouco tempo, num corpo totalmente cheio de alejumes, que parecia um monstrinho, era uma menina, né? E o Divaldo catou e tudo e entrou para dentro. Quem estava perto? O coleguinha. Quando ele estava lá pensando em qual dos corredores que ele tomava, né, qual ala que ele ia brigar com aquela criatura, ele corre, vai para o quarto, dá banho e tudo, e o colega lá do lado. O colega entablou uma conversa com ele. Você está pensando que por isso aí eu vou acreditar que você é uma pessoa boa? Não, de jeito nenhum. Você falou certo, eu não sou bom. Eu ainda não tenho bondade ali, estou no exercício, né? Então, aquele irmão ficou debochando dele muito tempo, até que o Divaldo trocou, alimentou, cobriu, orou ali, né? Você sabe quem que é essa daí que está nesse corpo aí? Quem? A sua mãe. Então, a partir daquele momento que o Divaldo deu aquela demonstração de amor, arrefeceu no cidadão todo o sentimento de ódio, porque como é que eu vou perseguir, tentar maltratar alguém que está ajudando alguém que eu amo muito? Como é que é isso? Não é assim? Então, meus amigos, nós precisamos pensar que nós temos que praticar o bem, sem olhar a quem. Fazer as coisas para as pessoas quando pudermos, de boa vontade, sermos dedicados, sem cobrar nada de ninguém. Pensar no que a gente fala para as pessoas, para a gente não magoar as pessoas. Quantos relacionamentos acabam por conta disso? Por maus tratos, por indiferença, né? Por agressão física, assédio moral. Quantos crimes são cometidos por falta de tolerância e de indulgência? Você está lá no trânsito, né? Parou, você está na frente, tem 10 carros atrás de você. Você está com o olho lá. Quando deu verde, o que você vai fazer? Pôr a marcha para arrancar, não é? Não, nem um segundo não espera. Já manda uma buzina ali daquele jeito. Se nós não tivermos paciência, que é paz em nós vamos falar coisas que não devemos, fazer gestos que cristão não deve fazer para o outro, porque vai despertar mais raiva no outro ainda, e nós vamos acabar envolvidos em muita confusão. Será briga até morte, Então, pode causar. Então, são coisas que nós podemos evitar. São coisas que nós podemos evitar. Por isso, o Evangelho colocou, né? Eu vou passar aqui para essa
Por isso que Jesus colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no capítulo 12, esse tema, para que a gente procurasse reeducar os nossos espíritos, fazer brotar em nós as virtudes que estão em nós em estado latente. E veja bem, olha lá, tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram diferença, ódio ou desprezo. Tem gente que vai te desprezar, seja na família do seu esposo ou na sua família mesmo, mas guardar ódios, que coisa triste que é isso. Está chegando fim de ano, está chegando fim de ano aí. Eu não vou no jantar da ceia não, porque eu não gosto do fulano, detesto a cara dele. Se eu for, eu vou acabar avançando nele. Que coisa triste. Eu não dou conta de permanecer. É muito triste isso. Quantas pessoas têm que nos perdoar durante uma semana, um dia, um mês, uma vida toda? E nós somos tão intolerantes. Não dá para ser mais assim. Então, meus amigos, eu termino aqui com essa lâmina do Carlos Drummond de Andrade. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que nós não damos. Então, não doar amor para as pessoas é desperdício de oportunidade de fixar as virtudes, as coisas boas dentro de nós. E se tiver alguém aqui que tiver feito alguma coisa com alguém, peça desculpa. Não desencarna levando isso não, pelo amor de Deus. Pede desculpa, pede perdão. Se ele não te perdoa o problema, pelo menos nós tentamos. Não é assim, velho? Jesus recomendou, confia no teu irmão enquanto estás a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e você será preso e não sairá de lá até para o último centavo. Sabe o que significa isso? Um processo enorme de dor e sofrimento. Para quê? Não é melhor amar e ser feliz? Amar-se e amar os outros. E amar significa respeitar, ter gentilidade com as pessoas, ser solidário. Quem não é solidário, torna-se solitário. Não é? Então, é isso. Vamos doar amor. Mesmo daquelas pessoas não estão merecendo. Mãe faz isso direto com os filhos, não faz? A mãe fica com o coração estraçalhado com algum comportamento e tudo, mas está ali. Não desiste. Jesus nunca desistiu de nós e nem vai. Deus não desistiu de nós e nem vai. Por que nós estamos desistindo dos outros? Lavando as mãos em relação aos outros. Não podemos fazer isso, não. Não podemos perder a chance da reconciliação. Perder a chance. Perder a chance da reconciliação com o encarnado. Não podemos. Amanhã ou depois pode ficar pior. Nós vamos precisar do perdão do outro. E outra coisa, mesmo no mundo espiritual, nós não subiremos para escalas evolutivas, no mundo espiritual, se nós não estivermos quites com os irmãos da caminhada. Nós não estaremos em paz e não poderemos ir à frente. Nós não vamos chegar à condição de espíritos superiores tendo um coração carregado de mágoa e ressentimento. Não é assim? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Olha, que vocês todos, como eu, necessitada que sou, possam dar conta dessa tarefa, tá? E orar muito para os desencarnados que não gostam de nós, para os desencarnados que... tem um horário meu aqui, né? Não, eu esqueço. Muita paz para vocês todos. Amém. Eu
igreja.